Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Nós estamos no capítulo Enchei-vos do Espírito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com você? Vamos continuar a nossa leitura. Em Efésios 5, versículo 18, temos um mandamento para que os cristãos não se embriaguem com vinho, mas que sejam controlados pelo Espírito Santo. Esse enchimento é um processo contínuo de se submeter à vontade divina, o que se manifesta em ações como cantar e louvar a Deus, dar graças a todo tempo e se sujeitar uns aos outros com humildade. O Espírito Santo. Acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, dos versículos 28 a 32. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado e por causa do pecado. Na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículos 3 e 4. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei prodígios em cima no céu. Atos 2, dos versículos 17 a 19a. A doutrina do Espírito Santo. Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos 9, versículos 20 e 21. Somos criaturas de Deus. Como tal, não podemos argumentar com Ele. Ele é infinito e nós tão limitados como vasos de barro. Assim como é o barro na mão do oleiro, assim somos nós na mão de Deus. A criatura não é capaz de compreender o Criador em sua plenitude. Certo é que, como seres criados, não temos a capacidade de entender e definir Deus. Entretanto, algo nos conforta: o fato de não termos o encargo de defini-lo. Também os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, não tiveram a preocupação de conceituar Deus e provar sua existência. Os autores bíblicos simplesmente afirmaram de forma natural a existência de Deus, como vemos. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 1 João 4, dos versículos 8 e 12. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Hebreus 11, 6. Assim vemos que a Bíblia não é um tratado para provar a existência de Deus. A Bíblia apenas o declara em termos de seus atributos e sua relação com o universo.
especialmente com o ser humano. A existência de Deus é óbvia e pode ser facilmente reconhecida pelos simples argumentos. O argumento cosmológico. O universo, cosmos, deve ter tido uma causa primária, isto é, deve ter tido um criador. Salmo 19:1. O argumento teológico, o do desígnio. O universo apresenta uma imensa complexidade aliada a uma assustadora unidade de propósitos. Há uma ordem no universo. Podemos perceber que uma mente superior tenha planejado todo o funcionamento harmônico do universo. João 1:3, Gênesis 1:12. O argumento antropológico. A natureza humana, com suas aspirações e indagações, sua consciência ética, mesmo corrompida, assimila, reconhece e se dobra diante da existência de um ser supremo que é Deus. O argumento histórico. A história da humanidade testifica da existência de um ser moral superior, um ser que governa e dá destino aos fatos mundiais através dos séculos e milênios. O argumento do consentimento comum. O ser humano, em todos os lugares, em todas as épocas, seja ele culto ou ignorante, pobre ou rico, sempre ele revelou sua crença subjetiva em um ser superior, objetivo. É o fato do consentimento comum, isto é, todo ser humano se inclina diante da divindade. O argumento bíblico. Embora a Bíblia não apresente provas filosóficas da existência de Deus, ela apresenta consistentemente Deus de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo é vaticinada em toda a história bíblica, por mais de 40 autores, num período de mais de 1000 anos, e nenhuma contradição se verificou entre os autores da Bíblia. Podemos saber quem é Deus sem saber tudo o que ele é. D.S. Clarke. Podemos tocar o solo, embora não possamos abraçar a terra toda. Um menino pode conhecer a Deus enquanto o filósofo não pode descobrir todos os segredos do Todo-Poderoso. O Trino Deus. Embora a palavra trindade não apareça nas Escrituras, a doutrina de um Deus trino é uma revelação bíblica. Trindade é uma palavra teológica que surgiu no segundo século, utilizada para descrever a existência e a manifestação de Deus, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como dissemos antes, não podemos saber tudo da natureza de Deus, contudo, podemos perceber pelas Escrituras que a Trindade é uma comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai cria, o Filho o redime, o Espírito Santo santifica. A Trindade são 3 pessoas divinas com a mesma natureza, os mesmos propósitos, o mesmo caráter, os mesmos atributos. Para nossa ajuda na compreensão desse material tão delicado, podemos ilustrar com a figura da igreja. A igreja é assim descrita, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 1:17. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 12. Assim, a Trindade sendo 3, constitui uma unidade divina. Toda ilustração é falha e não é capaz de provar toda a iluminação de que nossa indagação precisa. Contudo, pode nos trazer algum conforto. Outro exemplo, a Trindade pode ser representada pela figura da água em seus 3 estágios, líquido, sólido e gasoso. Não importa qual o seu estado, é sempre a mesma água. Não importa em que dispensação Deus está revelado, como Pai, ou como Filho, ou como Espírito Santo. Ele é Deus. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.